quem quiser falar tem que abrir o microfone, porque eu não vejo o chat enquanto eu estiver apresentando, tá? Só vejo rapidinho, mas às vezes passa e aí eu não consigo, às vezes, dar a palavra para a pessoa. Então, tranquilo, abre o microfone, interrompe, e aí a gente faz a intervenção, tá bom? Então, hoje é dia 11/11, nossa terceira aula aqui de metodologia de projetos, e a gente hoje vai trabalhar com a elaboração do projeto por escopo. Então, vou iniciar uma apresentação aqui, e aí vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar, não deixem passar batido as coisas não, por favor. Eu não vou conseguir colocar a tela inteira aqui. Eu abri por lá, mas tudo bem, está bem grande. Bom, então, ó, esses slides não são meus, esses slides são do Dácio e do Eduardo, né? E estão baseados nesse livro deles aí, trabalhando com projetos, planejamento e gestão, tá? Então, tem alguns slides que eu vou passar batido aqui, para a gente não perder o tempo, e tem outros que eu vou trabalhar com um pouquinho mais de cuidado para a gente identificar os pontos importantes que eu quero frisar aqui na nossa concepção. Então, primeiro aí, né, só falando bem geral o que é um projeto. Então, existem vários tipos de projeto. O nosso foco é nesse aqui, projeto de ensino, projeto de educação, tá? Então, esse é o ponto aí inicial da nossa fala. Então, aí as características de um projeto, também não nos interessa perder muito tempo aqui, ok? Vamos aqui, projeto é um empreendimento, também não nos interessa aqui. Professor? Tá? Oi? Só para ajudar um pouquinho, para dar uma ampliada ali, tem um link bem ali, aquele 3 risquinhos, se você puder clicar ali, ele amplia um pouco mais. PDF. Aqui, Lá do outro lado, do lado esquerdo. Bota aqui? Isso. Aí, deu uma muito obrigado. Olha aí, eu não sabia disso. Melhorou aí para vocês? Deu uma melhorada. Ótimo. Então, vamos aqui para o nosso foco, que é o projeto educacional, tá? Então, aqui, ó, percebam que eu não estou falando nem de projeto de ensino, nem de aprendizagem, estou falando de um projeto educacional, tá? É um empreendimento com objetivos bem definidos. Olha aí, então, a questão dos objetivos que a gente falava ali, né? Em função de problemas, necessidades, oportunidades ou interesses de um sistema educacional ou um grupo de pessoas. Então, olha, não precisa necessariamente ser um problema, mas se for é ótimo, né? Está baseado, então, numa necessidade, numa oportunidade ou no interesse ali de um grupo de pessoas dentro do sistema educacional, tá bom? Então, o nosso foco vai ser exatamente esse. É claro que, na hora de elaborar o projeto, a gente vai criar uma pergunta, ou que a gente poderia definir aí como um problema, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Ponto importante aí, projetos educacionais ultrapassam os limites das escolas, universidades ou sistemas educacionais, tá bom? Aqui, um pouquinho do que a gente já falou lá anteriormente, né? Mas que o projeto, ele, de certa forma, vai quebrar a rotina. O que a gente está chamando de rotina? A rotina é aquela coisa, cada disciplina na sua caixinha, com o seu conteúdo específico ali, né? E com a organização de cada professor e de cada disciplina dentro lá. Então, eu tenho, sei lá, 2 aulas semanais durante 40 semanas no ano, e aí eu organizo aquela disciplina minha e mantenho uma rotina ali. Então, eu sei quantas aulas eu vou ter de teoria, quantas aulas eu vou ter de exercício,
o que eu posso ou não ajustar, quando eu vou dar prova, quando eu vou organizar. Então, eu tenho uma rotininha ali, né? Que é funcional, né? E geralmente é mais cômodo a gente trabalhar dentro dessa rotina, porque ela é a, um caminho ali que a gente segue. Quando a gente trabalha dentro de projetos, aí a gente vai ter uma quebra dessa rotina. Não quer dizer que a gente vai perder totalmente a rotina, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uns ups, né? Uns, uns pulos aí, uns aumentos, e o tempo também que a gente tinha de planejamento, naquele planejamento inicial, isolado, de um professor só, na sua matéria, com a sua turma e tal, ele vai ser diferente do tempo quando você está elaborando aqui um projeto. Então, você vai ter uma outra dimensão de tempo e de rotina, né? Porque os projetos eles vão dar aí uns gaps, eles vão dar umas quebras nessa rotina, né? Agora, para esses autores, né, e na concepção dessa metodologia de projetos, da pedagogia de projetos, a gente tem um ganho nessa quebra da rotina, né? Porque a rotina executa e mantém padrões, o projeto altera e cria novos padrões, né? A rotina tem uma duração indeterminada, o projeto tem uma duração definida. Isso é muito importante, gente. Esse é um elemento que vocês têm que anotar aí, né? Porque a gente precisa saber começo, meio e fim do projeto para a gente ver se os objetivos serão alcançados e para a gente conseguir depois avaliar também, né? Na rotina, a gente tem produtos previsíveis. Então, por exemplo, eu organizo a minha disciplina lá de matemática e eu quero que o meu aluno aprenda X do conteúdo. Ele tem que aprender, no mínimo, 60% do conteúdo para que ele seja aprovado. Então, isso já está previsto. O meu produto é previsível. Eu vou dar 4 provas, mais uma prova de recuperação final, mais alguns exercícios, mais algumas atividades, então isso está tudo previsível. Nos projetos, essa previsibilidade não é muito certeira, então existe uma incerteza sobre o resultado, porque o resultado pode ou ir muito além do que aquilo que a gente esperava, ou às vezes ficar aquém também. Então, quando eu saio dessa atividade rotineira, eu caio numa incerteza, né? E aí, essa pedagogia de projetos, ela vem nessa postura de buscar novos caminhos, ou seja, a criatividade, a extrapolar o conteúdo dado, tudo isso vai nessa linha aí da incerteza, tá bom? Na rotina, eu tenho uma atividade repetitiva, no projeto, eu tenho uma atividade inovadora. Então, por isso que é muito mais cômodo eu ficar na rotina do que trabalhar com projetos, né? O projeto é muito mais desafiador, é muito mais inovador, e vai exigir de mim outras coisas, outros pensamentos, outras formas de fazer, né? Na rotina eu tenho um planejamento fixo, no projeto eu tenho um planejamento dinâmico. Cuidado, porque muita gente acha que pelo fato do planejamento do projeto ser dinâmico, então não tem planejamento, pode ser qualquer coisa. E é exatamente aqui que os projetos morrem, porque como não há uma clareza, às vezes, né, nessa questão só permitir aqui, nessa questão do, do projeto, né? Então, às vezes, a pessoa acha que não tem planejamento, qualquer coisa serve. Então, não é bem isso, não. Na rotina, normalmente, os problemas são previsíveis. No projeto, eles são imprevisíveis, né? Na rotina, a gente aprende para depois executar. No projeto, a gente aprende executando, tá? Então, o projeto ele é mais ativo, ele é mais dialético, ele é mais
proporciona mais atividades porque você só vai fazer a teoria na prática. Então, não tem aquele momento de primeira teoria para depois a prática. Você vai teorizar fazendo e aí você vai compreendendo as questões teóricas. Tá? Na rotina, a gente tem uma visão completa do processo, no projeto, a gente não tem essa visão completa. Tá? Na rotina, a gente tem um desempenho do conhecimento mensurável, medível, né? A gente pode dizer, ó, então, até aqui o aluno aprendeu isso, até ali ele aprendeu isso, e no projeto isso é muito variável, não está muito certinho e dado, né? Na rotina, a gente tem uma visão completa do processo, então, no primeiro dia de aula, o professor já fala, ó, a disciplina vai ser assim, 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 e ela vai acontecer desse jeito e tal. No projeto, a gente tem uma visão incompleta do processo, porque esse processo vai se modificando e ele vai se adequando às necessidades aí de cada situação, né? Então, na rotina, o desempenho é conhecido, no projeto ele é variável, na rotina, os processos são estáveis, né? Nos projetos, a criação de novos processos, ela é algo que vai surgindo necessariamente, né? Na rotina, as tarefas são detalhadas e nos projetos as atividades são com poucos detalhes, muitas vezes, né? E na rotina, normalmente, a gente tem equipes permanentes e no projeto a gente tem várias equipes variadas de acordo com as necessidades, né? Bom, aí as tipologias de projeto, a gente falou um pouquinho disso na aula passada, a gente focou um pouco mais no 4 e no 5 aqui, mas existem projetos de intervenção, projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento. Alguém levantou a mão, gente? É Se só para levantou, perguntar pode sobre o abrir. que você falou, professor. Você falou equipes variadas. Equipes de quê? De professores? Então, depende do projeto, Tiago. Pode ser equipes de alunos e pode ser equipes de professores. Então, se eu tenho um projeto onde os alunos vão fazer diversas ações em diferentes momentos, eu posso variar as equipes ali e elas vão se mudando de acordo com as ações que vão ser feitas. Então, essa variação, ela pode... Isso aqui também não é regra, né, gente? Vai depender do projeto, vai depender da estruturação e assim por diante. É mais uma comparação entre quando você trabalha com uma disciplina estática, que ele está chamando de rotina, do que quando você trabalha numa perspectiva de projeto, tá? Então, essa variação pode acontecer. Então, projeto de intervenção é quando... eu acho que aqui está muito mais voltado para os projetos de aprendizagem, pensando na educação. Então, quando se atua sobre a organização, a estrutura, a dinâmica, a operação de um sistema e assim por diante. Então, é mais na forma de intervenção e modificação dentro de um sistema. Projeto de pesquisa, que é o que vocês vão fazer em metodologia, para construir o seu TCC. Tá? Então, a organização do trabalho de conclusão de curso, ela vai partir de um projeto de pesquisa. Então, produz novos conhecimentos, né? Elabora fundamentação teórica, faz geralmente uma pesquisa de campo, uma aplicação daquela elaboração teórica, e dali você tem alguns resultados e tal. Então, é um projeto de pesquisa. Projeto de desenvolvimento, que aqui está muito mais atrelado, principalmente aos cursos profissionalizantes, né? Que é um projeto que vai buscar um produto, cria um novo produto, cria uma nova tecnologia, cria uma nova forma de intervenção social e assim por diante, né? E os projetos de ensino e aprendizagem, que foi o que a gente mais falou na aula passada, tá? Então, e que eu não estou muito preocupado com essa divisão de ensino e de aprendizagem. Vamos chamar de projetos ensino/aprendizagem, tá? E aí, cada grupo, do jeito que organizar, a gente vai direcionando mais para um ou para outro.
Bom, cultura de projeto nas organizações, né? A gente tem um problema muito sério com a nossa cultura brasileira, tem fatores culturais muito fortes aí, que a gente trabalha muito no improviso, né? Então, às vezes, ou muitas vezes, os projetos não dão certo porque eles ficam, eles ficam na improvisação e não fica numa estruturação bem planejada, né? Então, às vezes tem momentos que precisa desse improviso, que precisa dar uma ajustada ali, que não estava previsto no planejamento, tudo bem. Mas o problema é trabalhar muito dentro do imprevisto aqui, né? Dentro das coisas que vão sendo feitas improvisadamente, né? Isso tem questões culturais muito fortes aí. Nós brasileiros somos muito ruins, principalmente no registro e no monitoramento e avaliação das nossas ações. Então, é muito comum quando você vai fazer um trabalho numa escola, ou quando você chega numa escola e tal, e fala de uma atividade nova, é muito comum você ouvir os professores, já fizemos isso, tal. Aí se pergunta, fizeram, que legal, e aí, o que tem de resultado disso? Não tem nada escrito, não tem nada publicado, não tem nada formalizado. E aí se perde, né? Eu acho que eu sempre falo isso, que os americanos são muito bons nisso. Então, hoje, quando a gente vê aí todas essas teorias sobre metodologias ativas, sobre peer instruction, sala de aula invertida, PBL e várias outras metodologias ativas, aí você olha aquilo lá e fala, caramba, mas eu já fiz alguma coisa parecida com isso. Aí a gente pergunta, né? E aí, onde está o registro? E aí, onde que você publicou? Como você não registrou, nem publicou, nem trouxe à tona essa experiência, de certa forma, tornar público, né? Transformar aquele conhecimento, aquela vivência, aquela prática em algo científico e aprovado por uma comunidade científica. Então, se apresentou em algum congresso, você foi discutir isso com outras pessoas que também pesquisam isso. Então, aí ganha um patamar de ciência, ganha um patamar de coisa elaborada. Então, sai de uma prática pela prática, improvisada, e entra numa prática planejada, organizada, e aí, então, tem monitoramento, tem avaliação, e aí vai dar, então, um corpo, né, e uma validade científica para aquilo que você faz, tá? Se algo vale a pena de ser feito, então vale a pena fazê-lo bem feito. Esse é um recadinho bem interessante aqui para a gente perceber a questão das nossas elaborações aí de projetos, né? Bom, aí ele traz aqui um quadrinho que eu acho bem legal da gente pensar, e gostaria que vocês anotassem isso, né? Para que vocês começassem a pensar o projeto de vocês a partir dessa complexidade, tá? Então, ele trabalha aí com a relação tamanho e complexidade. Que tipo que é o projeto de vocês, né? É um projeto pequeno, é um projeto médio, é um projeto grande? Qual a complexidade dele? É um projeto simples? É um projeto modesto? É um projeto complexo? Eu tenho uma certa dificuldade de distinguir o que é o simples do modesto, tá? Então, assim, eu colocaria simples, ele é um pouco elaborado, ou ele é complexo, ele é uma coisa bem complexa, ele mistura muita coisa, é difícil e tal. Então, eu gostaria, sim, que vocês tivessem esse quadrinho aqui na cabeça de vocês, anotado isso aí, para que a hora que vocês forem elaborar o projeto de vocês, vocês consigam responder essas perguntas, tá? Porque a gente vai avaliar os projetos de vocês a partir desses quadros que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Risco, incerteza e complexidade dos projetos. Então,
esse seu projeto é um projeto que traz um risco baixo, médio, alto, aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que a gente pode compreender aqui como risco, né? Eu posso ter um risco social, eu posso ter um risco individual, então, dependendo do tipo de projeto, eu estou colocando em risco os meus alunos. Eu quero fazer um projeto onde os alunos vão lá no lixão, coletar material e tal, não sei o quê. Então, que tipo de risco meu aluno está correndo? É um baixo risco, médio risco, alto risco, e definir também o que é risco, tá? E aí volta mais uma vez a questão da complexidade, né? Isso que eu estou propondo em termos de incerteza e de risco, é baixo, é médio, é alto, né? Como é que é isso, né? Não, é tranquilo, o aluno vai estar em sala de aula, ele vai estar na escola, ele não vai correr nenhum risco. Não, o aluno vai sair na rua, ele vai fazer entrevista, ele vai fazer... Então, como é que é esse risco aí? Olha, eu estou propondo um projeto que vai trazer determinado risco. Então, eu preciso ter autorização dos pais para que o aluno faça esse projeto. Ele vai demandar coisa fora do horário de aula. Como é que eu vou lidar com o aluno, se o aluno trabalha, se o aluno não trabalha, se ele faz algum estágio, como é que vai ser essas questões? Então, tudo isso eu tenho que pensar, tá? Essas duas tabelinhas aqui são interessantes num determinado momento lá para a gente retomar o projeto de vocês. Modelo de planejamento de projeto. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco com a questão do planejamento e com a gestão do projeto, tá? Então, são dois elementos aí que a gente precisa ter bem claro para que a gente possa direcionar as ações do projeto. Então, representação simplificada de componentes, estruturas e processos das diversas instâncias do projeto, sendo útil como referência para observação, estudo e análise, principalmente para avaliação. Bom, outro esqueminha aqui, que é muito interessante de vocês anotarem, observarem, para a gente, na hora da elaboração do projeto. Então, nós temos aí duas colunas, planejamento e gestão. São duas dimensões de um projeto. Então, vamos ver primeiro o planejamento. Então, na concepção, na dimensão do planejamento, a gente tem a concepção, que é o que vocês começaram a fazer agora, pensar o projeto, a inicialização, o planejamento, a documentação desse projeto é muito importante para que o planejamento aconteça, tá? E os documentos formais do projeto a gente vai ver daqui a pouco. E na gestão, a gente tem a execução, o controle e a avaliação, que é uma dimensão mais gerencial do projeto. Normalmente, o que falta nos projetos educacionais, e tem projetos maravilhosos que acontecem nas escolas, é exatamente essa dimensão da gestão, tá? Não há uma gestão do projeto, não há um gerenciamento do projeto. As pessoas não gostam muito dessa palavra, e até dá para pensar naquilo que o Tiago falou lá, né? Quando fala em gerenciamento de projeto, está pensando numa dimensão capitalista aí, né? Mas a gente precisa ter alguém que vai gerenciar o projeto, ter alguém que vai distribuir as funções e que vai cobrar, de certa forma, essas funções. Então, nessa dimensão do planejamento, o que a gente tem que ter? Uma definição do problema, definição de objetivos, um plano de ação e um plano de controle, tá? É muito importante esses elementos aqui nessa concepção do planejamento, tá? E do gerenciamento, nós temos que ter uma gestão de recursos. Então, o projeto vai custar alguma coisa? Da onde vai sair esse dinheiro? Quem é que vai bancar isso, né? Não tem custo. Beleza, então ótimo, isso aqui sai fora. Como é que vai ser a coordenação das equipes? Quem é que vai coordenar o quê? Quando? Como? Né?
Como é que serão a execução das atividades? Quais são as ações de controle que a gente vai ter? Quais são os momentos que a gente vai controlar as coisas que estão acontecendo? Então, esse esqueminha aqui, esse modelinho aqui, ele é muito importante na hora da gente elaborar o projeto, tá, gente? Então, sempre pensando nessas duas colunas, planejamento e gestão. Todo planejamento tem que ter uma gestão. Normalmente, os nossos projetos são mal planejados, ou são planejados de uma forma muito superficial, né? E aí não tem gestão. E se não tiver gestão, ele vai acabar. Ou vai sobrar para um ou outro mais envolvido, pensando nos projetos educacionais aí, um ou outro professor mais envolvido e que vai carregar o projeto nas costas. E aí vai chegar num determinado momento que, o projeto não vai andar, vai acabar. Vai ficar sem fundamento, tá? Bom, aqui Se eu já vou perder, né? direto para o projeto. Oi? Quem está falando? Não, Alguém eu abriu o disse que a microfone? cria vai se perder, no caso. Exatamente, vai se perder. É muito comum. É o que mais acontece. Começa um projeto, está super legal, e aí chega lá num determinado momento, desanda. Por que desanda? Porque não tem gerenciamento, porque não tem quem vai cobrar as ações, não tem quem vai avaliar essas ações, e aí a coisa se perde, tá? Então, olha aqui, Professor, ele coloca... opa, posso fazer uma Oi? pergunta? Pode, deve. Por exemplo, quando eu estava fazendo o resumo lá do primeiro texto, eu até abordei esse tema que eu vou te fazer uma pergunta agora. Por exemplo, é muito comum que as escolas realizem, sei lá, todo ano o famoso PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. E dentro desse PPP, sempre está previsto que será executado durante o ano, né? Ou seja, é um projeto maior e os subprojetos, eu não sei se seria esse termo adequado, porque dentro do Ó, PPP... como que é o nome do PPP? Oi? Qual o significado da sigla? Projeto Político Pedagógico. Isso. Então, ó, o PPP é um projeto, né? Aí ele seria o guarda-chuva que a gente chama. Ele é o grande projeto da escola. Dentro desse projeto da escola, ele teria os projetos, os subprojetos aí de cada nível, seja do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, dependendo da escola, ou de cada ano, ou de cada tema, dependendo do que a escola optar por trabalhar, né? Exato, exatamente isso. E, e aí eu estava pensando, né, que tem o PPP como sendo um projeto maior, né, que engloba todos os outros subprojetos que serão as ações que serão executadas durante o ano letivo, né? Então, dentro do PPP tem muitas ações previstas, ou seja, outras categorias de projetos que vai envolver todas as escolas ou todos os níveis de aprendizagem. Por exemplo, lá na escola tem o projeto de educação financeira e trabalha-se isso desde a educação infantil até os meninos do quinto ano. Inclusive, até a escola ganhou um prêmio e tudo por trabalhar essa questão. Só que muitas das vezes é como você falou, né? Está previsto ali no documento, mas aí embarra na questão do gerenciamento. Como é que vai ser monitorado, né? Como é que vai ser executado? Só porque assim está previsto, aí no final fala assim: vamos trabalhar isso. Aí cada um trabalha de um jeito, cada um trabalha de uma forma. Pronto, já trabalhamos, acabou. E pronto.
Então, o e que acaba não falta ali? tem registro, não tem nada, né? E simplesmente é algo que está previsto no documento, a gente só executa e acabou-se. Então, porque na maioria dos PPPs falta uma coisinha muito séria, que é um plano de metas e ações. Então, num plano de metas e ações, a gente diz assim, ó, isso vai ser feito, quem vai fazer, quem vai supervisionar e até quando tem que estar pronto. Então, aí a gente tem estabelecido o que, como, quem e quando. Aí a gente responde essas perguntinhas. Quando não tem um plano de metas, fica lá assim. Geralmente o pessoal faz um PPP que tem lá 100 páginas de texto que não vai levar a lugar nenhum. É lindo, maravilhoso o que está escrito lá, mas e na prática? Como é que vai ser? Então, acaba que o PPP perde o sentido de projeto. Ele fica como um documento oficial, obrigatório, toda escola tem que ter. Se eu começasse a fazer uma perguntinha aqui para todo mundo que está em sala de aula, quem conhece o PPP da sua escola? A maioria vai dizer que não conhece, nunca viu, nunca leu. Geralmente está lá bonitinho, guardado na sala do diretor. E ele é exatamente o contrário. Ele seria um trabalho de apresentação de todo um conteúdo, de toda uma estrutura, de todo um trabalho que a escola vai elaborar durante 2 anos, 3 anos, dependendo do tempo de validade do PPP. E aí ele tem um período de revisão para ser readequado, né? Mas é muito sério isso, Carlos. Acaba que fica uma coisa assim, então vira mais uma matéria. O projeto que seria o projeto de educação financeira, vira mais uma matéria, mais um conteúdo, mais um componente curricular, mais uma disciplina, e perde a característica de projeto, porque enquanto projeto, matemática tinha que trabalhar, história tinha que trabalhar, geografia e assim por diante. Diga, Helena. Olá, professor, boa noite a todos. Professor, eu também fiquei numa dúvida com relação ao tempo do projeto. Não tem um tempo determinado, né? De nenhum. Tem Nem que ter. tem que ter. Eu estava Se não pensando nisso. tiver tempo determinado, como é que a gente avalia se alcançou ou não o objetivo? Mas nos documentos não deixa muito claro sobre esse tempo. Só que tem que ter um começo, meio e fim. É uma falha, porque aí a gente não consegue ter uma avaliação, né? Eu tenho, sei lá, 2 meses para realizar esse objetivo. Aí como é que eu vou avaliar? Olha, não realizei. Não, beleza, o que faltou? Faltou isso, então eu vou dar mais um tempo. E aí, por isso que colocava lá que o tempo também é variável. Mas eu preciso ter um tempo determinado para saber, até num próximo projeto, que esse tempo é curto demais, eu não vou conseguir realizar e assim por diante. Diga, Maria. Boa noite, pessoal. Não, essa discussão sobre o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, versus ou complementando os projetos escolares. O PPP, como eu entendo, ele é um documento oficial, normativo, né, que já é previsto desde a LDB, e ele é um documento que vem para garantir a gestão democrática, né? Então, ele não é só um projeto da escola, ele é aquele documento que representa a identidade da escola, né? Desde todo o processo administrativo, da gestão, dos professores, daquela comunidade, então ele apresenta a comunidade também, né? E ele é um documento que tem que ser, né, teoricamente, criado e editado por toda a comunidade escolar, né, profissionais da educação e familiares e estudantes. Então, via de regra, ele teria que ser conhecido por todos os estudantes e por toda a comunidade escolar. Teoricamente, infelizmente, né? Oi? Infelizmente, é teoricamente, né? Teoricamente. Não é isso que acontece. Assim, eu tenho... Na escola que eu trabalhei, a gente fez um debate sobre o PPP, inclusive tem
assim que a gente retornou às aulas presenciais, né? A gente fez uma reavaliação do projeto, porque ele é feito anualmente, geralmente, né? Então, pensando que os projetos políticos pedagógicos têm que ser reavaliados anualmente, não que tenha uma regra específica para isso, mas é o ideal, porque a escola muda, os professores mudam, os estudantes mudam, e aí, falando sobre o tempo, né, que a Helena colocou, eu acredito que os projetos, eles têm que ter minimamente esse um ano para funcionar, né, assim. E os projetos que a gente vai desenvolver dentro da escola, esses projetos que tem que estar dentro do PPP, né, eu acredito que quando a gente pensa no desenvolvimento de um projeto, a gente está numa turma ou em várias turmas, e a gente quer aplicar esse projeto nessa turma, a gente vai ter que, de fato, definir um prazo, né? E esse prazo vai ser definido de acordo com o tipo de projeto que a gente está pensando em fazer, quanto tempo a gente precisa para alcançar os objetivos. Exatamente. Exatamente. E aí não dá para avaliar se você não tiver o tempo, né, elaborado aí. Bom, eu vou pular algumas coisas aqui, gente, mas esses slides estão lá no NEAD, né? Inclusive, quem não está acompanhando por lá, está lá disponível para todo mundo e tal. Lá, a gente estava falando de tempo, né? E vem um slide falando exatamente disso, o ciclo de vida de um projeto. Então, um projeto tem começo, meio e fim, né? E o fato de ter um fim, de encerrar um projeto, não quer dizer que acabou totalmente, mas você encerra uma fase e você pode começar uma outra fase, né? Isso que é importante de ter essa clareza para conseguir executar e ter o controle, né? Então, tem a inicialização, que é o que vocês estão fazendo agora. Vamos pensar assim, inicialização é o que vocês começaram a fazer semana passada, tá? Conversou, falou, mas não tem nada, calma, agora nós vamos começar o planejamento, tá? No nosso caso, não vai ter execução, a gente vai planejar uma execução, mas a gente vai planejar também um controle e um encerramento. Então, o projeto de vocês vai ter que ter um começo, meio e fim para um público direcionado, para um ciclo, né, ali ajustado e assim por diante, tá? Então, é importante a gente pensar nesses prazos, nesses tempos, para a gente conseguir. Claro que aqui a gente não vai passar pela fase de execução, nem dá tempo, nem temos público para isso, mas para a gente pensar essas fases aí no sentido de elaboração do projeto, tá bom? Então, processos e produtos nas 5 fases. Inicialização, situação geradora, objetivos, visão geral e abrangência, escopo. Essa palavrinha escopo a gente vai aprofundar daqui a pouco, a gente vai ver um pouquinho melhor qual o significado dela, tá? É claro que eu estou forçando aqui uma situação geradora, né? Vocês têm que fazer um projeto, então não é uma situação lá da escola, do lugar que vocês trabalham, mas mesmo assim a gente está trabalhando aí a partir dessa situação, de uma situação geradora. Vocês vão criar, vocês vão inventar. O planejamento, né? A gente então vai pensar em como vai ser a execução desse projeto, quais são as etapas que a gente tem, os desdobramentos, quais são as atividades, quais são as tarefas, cronograma, né? E o plano de projeto, tá? Então, tudo isso vai ter aí dentro desse projeto de vocês. A execução, nós vamos trabalhar muito mais teoricamente nela, né? A organização e coordenação das equipes, atribuição de tarefas, realização de produtos e serviços que vão ser elaborados. O controle, que aqui é uma coisa primordial e que geralmente os projetos falham exatamente por falta disso, né? Então, como é que vai ser o acompanhamento da execução, como é que serão os relatórios de progresso e avaliação, né? E as correções do planejamento. Então, vocês vão trabalhar nisso aqui, pensando uma execução idealizada, né?
e aqui o encerramento. Então, como é que vai ser o encerramento desse projeto? Vai ser só com relatórios? Vai ser numa comunicação de resultados? Vai ser numa apresentação? Vai ser numa apoteose final? Como é que vai ser? Então, o projeto de vocês vai ter que ter essas fases aqui, tá bom? Nós estamos trabalhando teoricamente, então a gente vai elaborar. Estrutura do ciclo de vida de um projeto, tá ali só o desenho aqui, né? Para falar, não entendi, ó, o desenho está aqui, está desenhado. Inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento, né? Então, essas duas fases aqui são denominadas como planejamento, a inicialização e o próprio planejamento, e a execução, controle e encerramento como gestão, pensando lá naquelas duas fases. Quem levantou a mão? Tá aí não, pode falar. Oi, professor, boa noite. Duas perguntas. O senhor está batendo bastante na tecla de que se o projeto não tiver uma gestão, né, uma pessoa para fiscalizar, ver a execução, então eu poderia dizer, por exemplo, eu tive uma ideia massa, elaborei um projeto top, aí apresentei lá para a escola, mas se, por exemplo, o meu coordenador não comprar e ele também não dar um tempo dele para fazer essa fiscalização, vamos dizer assim, então seria talvez eu nem começar o projeto? Não estou dizendo isso não. Mas é Tá. importante, por exemplo, você pode ser a gestora do seu projeto. Entendi. Entendeu? Tá. O que é Entendi. importante é que tenha uma gestão, porque normalmente a gente inicializa, faz até um planejamento bonitinho, e aí solta o negócio. Eu Aí não entendi. tem Então eu mesmo posso sugerir, né? Pode, Tá. Eu pode. pensei que tinha que ser uma pessoa, tipo, de fora. Não, inclusive no planejamento, você vai dizer como é que vai ser a gestão. Quem é que de repente, essa gestão pode ser uma gestão compartilhada. Do tipo, ó, essa parte aqui é fulano que vai ser o gestor, essa outra parte é outro fulano, essa parte são os professores da área tal. Então, aí você Entendi. pode compartilhar a gestão. Tá. Outra pergunta, por exemplo, as pessoas que defendem isso do processo de ensino-aprendizagem, usar projetos, né, que é isso que o senhor vem batendo na tecla, aí você está falando que o projeto ele tem início, meio e fim, aí vamos dizer, uma escola fez um projeto e deu super certo, e aí aquilo ali virar uma rotina da escola. Pode virar ou eles acreditam que o projeto ele tem que estar sempre em movimento, sempre sendo modificado e moldado, porque se ele ficar uma coisa, ele já acaba virando rotina e aí não é mais projeto? Então, o que é importante, essa fase de planejamento, ela sempre vai ser replanejada, porque a cada turma, a cada ano, você vai ter ali as particularidades e aí você vai ter que adequar de acordo com essas necessidades. Entendi. Mas nada impede que um projeto seja repetido várias vezes e aí você vai adequando e readequando. E aí, por isso que é importante esse controle, essa avaliação. Porque aqui no controle, na verdade, a gente vai ver o que deu certo e o que não deu certo. Por que deu certo, por que não deu. E aí você pode replanejar no próximo ano, modificando aquilo que não deu certo, entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada, professor. Só para a gente pensar uma coisa assim, de repente você estava com um projeto lá planejado no ano passado, né, principalmente, que aconteceu a pandemia. E aí aconteceu a pandemia, não podia ir mais para a escola, não tinha mais ensino presencial. E aí, então, você tem que voltar aqui no planejamento e replanejar as ações para que o projeto contenha vida, mesmo não tendo a presencialidade, né? Então, ele deve ser repensado aí no sentido de replanejar. Então, beleza. Então, sempre está em movimento, né? Tá bom, então. Obrigado, professor. Obrigado. Um dos erros que a gente tem, às vezes, é cair na rotina, né? Então, eu fiz um projeto com uma turma, deu certo, aí eu vou fazer igualzinho com a outra turma. Não mexo no planejamento. Normalmente, vai por água abaixo. Não funciona. Porque aí deixa de ser projeto e vira uma rotina
sem ter esse olhar para a dinâmica da execução. Tá? Acho que é um pouco o que você queria colocar inicialmente, né? Então, se eu não mexo no planejamento, Isso, faço a mesma professor. aí, então, ele realmente deixa de ser um projeto. Professor, Bom, Eu- só um comentáriozinho rapidinho para não fugir muito do assunto. Quando o senhor falou sobre gestão, eu estava viajando aqui no pensamento sobre como a gestão não precisa ser exatamente por uma pessoa. Ela pode ser feita por uma instância. Né? Por exemplo, eu estava viajando na ideia aqui de ser feito por uma comissão, por exemplo. Uma comissão por paridade de membros. Ter um membro da direção, um coordenador, 1, 2, 3 professores, 4, 5 alunos. E isso é a gestão do projeto. Né? Pode ser momentos também, Daniel. Então, por exemplo, para essa fase aqui, quem vai estar responsável pela gestão são os professores de matemática. Nessa outra fase aqui, são os professores de química. Então, a gestão também pode ir mudando de área ou de pessoas, entendeu? O importante é que tenha alguém responsável pela gestão naquele momento. O que é a gestão, gente? É alguém que vai cobrar da gente, como é que está sendo feito? O que está dando certo aí? O que não está dando certo? Estava planejado isso aqui, foi feito? E nós não funcionamos se não tiver alguém cobrando. Infelizmente, é uma questão cultural aí, de novo, volta à questão da cultura brasileira, né? Diga, Carlos. Então, só pegando o gancho que a colega falou aí, sobre essa questão aí da rotina, né? Eu lembro que eu trabalhei numa escola que tinha um projeto de leitura. E nesse projeto contemplava todas as séries, desde a educação infantil até o 5º ano também. Aí eu sei que no final aí teve, assim, inúmeros problemas, né, ao longo do processo, né, do projeto, da execução. Aí no final a gente sentou, se reuniu com os professores, coordenador, direção, para avaliar como é que foi o projeto no ano, né? E aí eu relatei as dificuldades, os problemas, porque eu tinha percebido que o projeto foi algo uniforme para todos. E da mesma forma, sem considerar o nível de escolaridade, não é o nível, assim, a série, né, dos meninos, ou seja, porque o projeto ele foi pensado para todos, porém não foi percebido as especificidades de cada série, né? E aí, por exemplo, eu achei muito longo, por exemplo, durou 3 meses, praticamente a gente foi sugado de tanto trabalhar na execução de projeto. Não vou detalhar aqui o que foi, mas resumidamente foi muito desgastante, né? E principalmente para trabalhar com os pequenininhos, que na época era da educação infantil. E aí eu falei, olha, eu acredito que para o próximo ano, pelo menos a educação infantil deveria diminuir o tempo da execução do projeto, né? Por exemplo, além de 3 meses, bota 1 mês, porque eu achei muito. Aí os outros professores, não, eu achei bom, né? Que trabalhou com 5º ano, eu achei excelente, está muito bom. Só que tem que ser avaliada essa questão da série, idade, e ver todos esses contextos, né? Porque é como o senhor falou. Ih, caiu minha conexão aqui. É a minha, Carlos, que tinha caído. Ah, tá. Porque é como o senhor falou, não necessariamente o projeto você vai determinar para uma série, vai ter que ser feito para outra série, porque não vai dar certo. E foi o que aconteceu comigo. Não deu certo. E às vezes, Carlos, acontece muito também. O projeto é de uma escola, aí eu pego e levo para outra escola e quero fazer igualzinho lá. E não dá certo. Então, assim, existe algum pecado em levar um projeto de uma escola para outra? Não, nenhum. Mas você leva a ideia e não o projeto prontinho, amarradinho, entendeu? Então, aí você tem que adequar a situação, aos professores, aos alunos, aos níveis de ensino e tal.
Então, um dos erros da gente é exatamente esse, é querer fazer a mesma coisa de um ano para o outro, e aí o negócio amarra, aí vira rotina. Aí sai lá do projeto e entra na rotina. E a rotina, se eu tiver com tudo amarradinho, perdeu a expectativa do projeto, perdeu a dinâmica, perdeu a validade, vamos pensar assim. Tá? Então, esse que é o problema assim, de repetir o projeto. Não tem nenhum problema em repetir a ideia, mas se você não envolver as pessoas nessa nova ideia e ao mesmo tempo, adequar essa ideia às pessoas que estão aí vigentes, o negócio vai virar rotina, vai sair do projeto, vai virar rotina. Bom, gente, chegou aqui onde eu queria chegar hoje, que eu estava preocupado. O que é um escopo? Né? Uma palavra meio nova, não é muito comum no nosso vocabulário, mas é a alma do projeto, como o autor fala aqui. Né? O escopo é a extensão, o alcance, o âmbito, a área coberta por uma atividade. É o significado de escopo. Né? O escopo de um projeto é a extensão, alcance ou amplitude do projeto em termos do que se pretende realizar, abarcar ou abranger. Estabelece sua cobertura ou limites, é a alma do projeto, pois expressa sua essência e identidade. Então, a nossa primeira tarefa de vocês aí, vai ser começar no grupo, de cada grupo, né, pensar no escopo do projeto, tá? Então, vocês vão idealizar o que você vai ter que fechar, quem fez, o pessoal falou aí, né? Talvez uma tempestade de ideias, beleza. Então, agora vamos tentar, dessa tempestade de ideias, tirar uma ideia, qual seria a ideia do nosso projeto, do nosso grupo, e começar a escrever aí, ó, qual que é a extensão desse projeto, o alcance, a amplitude que ele vai ter, né? Quem é o público que eu vou trabalhar, o que nós pretendemos realizar com ele, como que a gente vai realizar essas coisas, mas ainda tudo no plano da intenção, tá? Então, é começar a elaborar um texto e que esse texto apresente, vamos pensar assim, o seu projeto de uma maneira bem geral, tá? Então, ó, pensando aqui embaixo, né, nós temos só um minutinho, como modelo. O escopo é a primeira coisa, depois nós vamos fazer um plano de ação e depois um plano de controle e avaliação. Tá? Então, é isso que a gente vai realizar aqui nessa ideia dos grupos e do projeto que vocês estão pensando. Diga quem levantou a mão, que eu não enxerguei. Alguém que tinha levantado a mão, gente? Eu só ouvi. Não. Então, beleza. A Benedita levantou a mão, parece. Então, diga, Benedita, eu não vi aqui. Boa noite, pessoal. Então, professor, a minha dúvida é se esse escopo é aquela atividade que está lá no NEAD para entregar no dia 18. Cada grupo tem que postar ou é individualmente? Então, seria a segunda atividade, né? Sim. Não. Atividade 3 aqui, elaboração do texto. Acho que é a atividade 2, né? A gente mandou uma já. Atividade 2, é a 2. E teria a próxima. Lá naquele esqueminha, eu coloquei como atividade 1 a participação nas aulas. A atividade 2 seria aquela que vocês entregaram no dia 4/11, e a atividade 3 seria essa do escopo. Aí eu tinha colocado ela como individual, então eu vou tirar aqui como individual, e aí vocês vão entregar do grupo, tá bom? Tá, entendi. Obrigada. Ótimo, Benedita. Boa intervenção. Então, ela vai ser uma atividade aí do grupo, ou seja, cada grupo vai ter que elaborar até o dia 18/11, que é a semana que vem, né, o escopo do seu projeto.
a alma do seu projeto, a apresentação bem geral do seu projeto, tá bom? O escopo tem que responder essas perguntinhas aqui, ó, extensão, alcance ou amplitude, em que termos pretende realizar, como vai ser realizado, o que vai abarcar ou abranger, tá? Então, essas ideias aqui tem que estar num texto aí que vai depender de cada grupo. Eu não vou determinar o tamanho dele, não. Então, só peço que vocês... Eu acho que eu coloquei lá para entrega, agora estou na dúvida. Tá, mas eu olho isso aqui depois. Mas tudo bem, é tranquilo. Então, por exemplo, estava lá em relação... Pode falar. Em relação... Volta só um pouquinho lá, aquele slide lá, em relação ao escopo. Escopo, Então, ali, quando ele fala assim, extensão, alcance, amplitude do projeto, esse seria o quê? Em relação na parte da execução, por exemplo, a extensão seria assim, vai abranger quem? Quantos alunos? Quais turmas? Nesse sentido, assim? Exatamente. Você tem que pensar em tudo. Quantos alunos nós vamos abranger? Quem são esses alunos, né? Onde que eles estão, em que série que eles estão, que escola que eles estão, qual é a cidade, qual é o bairro. Por exemplo, no nosso grupo, a gente definiu que seria os alunos do 8º ano, né? Dos anos do ensino fundamental 2, anos finais, no caso. Um exemplo, então, no caso. Tudo isso vai estar colocado aqui, ó. Vamos fazer um projeto sobre a consciência negra, não sei se é exatamente isso, me corrija. Com os alunos do 8º ano, esse projeto vai durar tantos meses ou um ano, ele vai... O que ele pretende abranger? Nós vamos trabalhar com os alunos, vamos trabalhar com a comunidade, como que cada disciplina vai trabalhar? Mais ou menos aquilo que alguém relatou aí. Então, em artes vai se trabalhar isso, o geralzão vai estar tudo aqui. Depois nós vamos detalhar isso no plano de ação. Entendido, okay. Carlos? Tá ótimo, entendi. Então, aquilo que vocês conversaram, vocês vão colocar aqui no papel agora. Vai detalhar no papel. Benedita? Tainá. Foi sem querer, professor. Desculpa. Tudo bem. Tainá? Boa noite, professor. Eu acho que também fica mais fácil de escrever o escopo no texto que o senhor colocou, né? Que tem o texto e esses slides aí. E eu dei uma lida no texto e eu acho que fica mais tranquilo a gente utilizar as perguntas que tem lá, né? Que ele coloca as perguntas que tem que ser respondido no escopo. Então, acho que já é melhor para a gente escrever isso. Isso, que aí você vai respondendo aquelas perguntas e aquilo vai formando o escopo do seu texto. Mas não faz em forma de questionário, não, tá? Tá aquelas bom. perguntas para direcionar, e aí vocês façam um texto corrido e escrevam, extrapolem o que está lá também, coloquem outras informações, e assim. Sim. Diga, Laís. Professor, esse escopo é que nem um pré-projeto, né? Um pré-projeto? Alguns autores vão chamar de pré-projeto. Alguns autores. Outros autores vão chamar de justificativa do projeto, porque é aquilo que vai dar o porquê de fazer o projeto. Outros autores vão chamar de introdução, tá? Então, assim, vai depender do modelo que cada autor aí apresenta. Como eu estou seguindo um autor aqui, para a gente não confundir muita coisa, então eu estou chamando como ele chama, que é de escopo. Bom? Não, é bem similar. A gente vai lembrando, né? Você vai explicando aí, a gente vai lembrando, né? E eu achei bem similar. Eu vou perguntar para depois eu não estar me confundindo. Só isso mesmo. Não, obrigada. tranquilo. É a hora de perguntar mesmo, gente. Não saiam daqui com dúvida, não. Por favor. E aí a gente... Aqui, ó. O que ela está falando são essas perguntinhas que estão no próximo slide. Aqui. Pode levantar a mão, hein? Diga, Sofia. Eu não entendi se só uma pessoa do grupo vai enviar ou todo mundo envia.
Então, eu também não defini isso, Sofia, né? Ah, Por tá isso que bom. você não entendeu. Mas não, vamos combinar isso agora já que você perguntou. Então, a gente pode pensar no seguinte: o grupo faz, e aí uma pessoa envia com o nome de todos os participantes do grupo. Fica mais fácil para mim, inclusive. Tá bom? Tá bom, combinado. Anderson, você tinha levantado a mão? Laís, pode falar. Pessoal, é uma sugestão, né? Eu queria, de repente, da turma, se eu concordasse, a gente fazer entrega no dia 19. Porque aí, se surgisse alguma dúvida, a gente pode falar com o tipo de 18, né? Na nossa aula. Porque na hora que a gente está fazendo, sempre aparecem dúvidas, né? Aí a gente poderia ficar 19. Sem problema, não. Pode ser. Que aí a gente, na aula que vem, se tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida, né? Tranquilo. Sem problema. Aí, gente, as perguntinhas que a Laís falou são essas aqui, né? Ó, qual a situação, problema que gerou o projeto? Qual a finalidade do projeto? Que resultados são esperados? O que se pretende realizar? Quem são os beneficiados? Qual é a dimensão do projeto? Mas, por favor, não façam isso em forma de questionário, né? Transforme isso aqui num texto, extrapolem isso, coloquem mais coisas, né? E aí, só para direcionar, na próxima etapa, vocês vão ter que responder essas perguntinhas aqui do plano de ação, né? Que atividades e tarefas serão realizadas, como e quando serão realizadas, que recursos serão necessários, né? Quanto tempo para cada atividade, quem são os responsáveis por cada tarefa, quanto custará, que é a mesma coisa dos recursos aqui, né? Ou às vezes os recursos não são necessariamente recursos financeiros, né? Então, às vezes, recursos humanos, então, que precisa disso, daquilo. E na terceira etapa vai ser isso aqui do controle, do plano de controle e avaliação, tá? Então, não vou bater muito nessa tecla aqui agora, das duas etapas. A ideia agora é a ideia do escopo, né, da gente pensar aí no escopo, né? E aí... Oh, meu Deus, travou. Agora foi demais. Volta um pouquinho. Então, aqui tem algumas instruções aí para o escopo, tá? Situação geradora, né? Problema, necessidade. Então, aí, como a gente não está numa situação real, né? A gente está numa situação ideal, a gente está numa situação mais abrangente, então a gente vai falar, sei lá, de um tema, por exemplo. Vou pegar o exemplo de vocês aí do grupo que colocou o tema da questão da consciência negra, né? E aí vocês podem criar alguma situação aí, ou se não quiser criar uma situação, vai justificar a questão de uma necessidade de um problema a ser tratado na escola, tá? Aí a justificativa disso, então, vem lá, né? Qual foi o diagnóstico inicial, o porquê do projeto, né? Então, pensando no exemplo de vocês, por que é importante tratar essa situação? Quais são as situações que acontecem na escola que levam a essa discussão ou a necessidade dessa discussão, né? Quais são os objetivos, e aí um objetivo geral, para quê, né? E objetivos específicos, não precisa ser um, não. Pode ser vários, né? O quê? O que é que vocês vão fazer? A gente vai dialogar sobre questões específicas, a gente vai relatar determinados temas, a gente vai fazer o aluno perceber a situação social disso. Então, pode ter vários objetivos específicos e, geralmente, para cada objetivo específico, vai ser uma ação que você vai projetar lá no plano de ação depois, tá bom? Então, não economize aqui nos objetivos específicos. Resultados. Quais são os resultados esperados, tá, gente? Então, pensa assim, eu tenho X objetivos aqui, eu tenho que ter X resultados. Então, desses objetivos que eu tenho,
quais são os resultados esperados? O que eu espero com isso aí? E qual é a abrangência desse do projeto, né? A extensão, o alcance, o público-alvo, né? Ele vai ficar restrito à escola, ele vai ampliar, ele vai trazer gente de fora, ele vai buscar outras questões. Ah, minha abrangência é só ter uma questão de interdisciplinaridade? Não tem problema, tá? Então, é aprender um conteúdo por meio da interdisciplinaridade e assim por diante. Plano de ação, não vou me deter agora, depois a gente vai voltar nele. O slide não está me obedecendo aqui. Vamos, Felipe. E o plano de controle também não vou me deter agora. Vou aqui para esse slide onde tem os componentes do modelo de escopo, certo? Professor, geradora. Desculpa atrapalhar. Voltando naquela palavra-chave que a Laís falou, pré-projeto, quando a gente vai participar de uma banca examinadora, né, mestrado, doutorado, outro, eles pedem um pré-projeto. E aí eu fiquei no receio de perguntar exatamente qual a diferença básica entre um pré-projeto, claro que você falou, depende do autor, mas para um projeto, porque no slide anterior você basicamente mostrou uma estrutura do que seria um projeto, né, entre aspas. Mas para a banca examinadora parece que o nosso pré-projeto tem que ser um projeto já quase executado, é isso que eu nunca entendi. Eu acho que é por isso que eu não tenho sucesso na elaboração do pré-projeto que eles pedem. A diferença, Jones, é que lá você está fazendo um projeto de pesquisa. E aqui a gente está fazendo um projeto de ensino ou de intervenção. Tá? Então, num projeto de pesquisa, você tem que colocar lá, no pré-projeto, né, quais são suas intenções de pesquisa, o que você está pensando em pesquisar. Por que eles chamam de pré-projeto? Porque, com certeza, aquilo lá vai ser modificado. Na verdade, um pré-projeto, ele vai avaliar se você sabe elaborar um projeto de pesquisa. Não é muito mais que isso, não, porque dificilmente ele vai ser o seu projeto de pesquisa mesmo, pensando lá no mestrado, no doutorado, tá? Então, o escopo aqui, ele está muito mais na questão do desenvolvimento do projeto, pensando num projeto educativo, num projeto de intervenção, ou num projeto de ensino ou de aprendizagem, tá? E quando ela falou do pré-projeto, eu concordei, mas é mais no sentido de uma introdução ao projeto do que essa ideia de pré-projeto lá da pesquisa, tá? Tem uma diferença nesse sentido aí. Perfeito, obrigado. Então, gente, nós estamos focando aqui na questão do escopo. Nós não entramos ainda no plano de ação e no plano de avaliação, tá? Então, o que eu quero de vocês para essa semana? Vocês reúnam novamente o grupo e pensem aí nesses elementos aqui, ó, na situação geradora, na justificativa, nos objetivos, nos resultados e na abrangência que vocês pretendem com o projeto de vocês. Ah, professor, pode ter esses subtítulos aqui? Pode, não tem nenhum problema, não. Precisa ter esses subtítulos? Não necessariamente. Você pode fazer um texto corrido, mas que no texto vai estar, esses elementos vão estar presentes, tá? Se quiser dividir ali como subtítulo, ótimo, não tem nenhum problema, tá bom? Então, tarefinha dessa semana, cada grupo elaborar o escopo do seu projeto. Depois nós vamos passar aqui para esses elementos estruturais e assim por diante, tá? Então, não vou nem me deter muito aqui nesse slide, porque esse slide ele mais complica do que ajuda na minha concepção. Então, ó, nessa fase, nós estamos na fase de inicialização, né, e planejamento. Então, estamos aqui no escopo, certo? Depois a gente vai para o plano de ação, plano de controle. Basicamente, nosso projeto vai ficar nisso, porque ele não vai ter uma execução, né? Mas ele vai ter que ter todas essas fases aqui para a gente conseguir elaborar um bom projeto. Tá, não vou me deter nisso aqui, depois quem quiser olhar os slides lá com
tranquilidade, pode ver, sem problema. Aqui vai trabalhar um pouco com objetivos, tá, gente? Isso é importante. Espera aí. Os problemas e efeitos. Não, é bom a gente trabalhar também com definição do projeto, né? Como nasce um projeto? Então, projetos surgem a partir de problemas, necessidades, oportunidades, desafios ou interesses de um indivíduo, coletividade ou instituição. Então, aqui vocês vão criar o problema a partir dessa necessidade que o grupo vai encontrar aí, tá? A definição do problema, né? Quando você define bem o problema é o que você quer solucionar com aquele projeto. Mas às vezes meu projeto não vai solucionar uma situação. Ele vai trazer à tona, ele vai suscitar reflexões e assim por diante. Beleza, já é uma ajuda na elaboração do problema aí, tá? Então, eu vou trazer elementos para isso, tá? E aí é bom pensar em causas, problemas e efeitos. Então, na hora de você escrever o problema aí, né? Quais são as causas desse problema, qual é o problema central e quais são os efeitos desse problema. Então, aí, o projeto vai trabalhar em cima de causas e efeitos, tá? Quando você falar dos resultados lá, você está pensando nos efeitos. Quando você for definir o seu problema aqui, você vai falar sobre causas e dizer qual que é o problema. Objetivos também, aqui tem uma definição de objetivo geral e objetivos específicos, tá? Então, contribuir para a melhoria do rendimento dos alunos de matemática no programa de educação de jovens e adultos EJA. Então, esse é um objetivo geral. Para que ou a missão do projeto, tá bom? E desenvolver uma metodologia de ensino baseada em jogos matemáticos visando melhor aprendizagem, objetivo específico. Implementar metodologia de projetos para ensino de matemática nos cursos, específico, tá? Então, o que será feito? Aí, sempre na hora que você for fazer os objetivos específicos, pense em quais serão as ações, o que será feito para a realização do projeto. Depois a gente vai planejar como que essas ações vão ser feitas. Em que tempo, quanto tempo. Aqui a gente coloca várias ações, tá? Então, o que será feito para alcançar o expresso no objetivo geral. Então, se eu quero melhorar a qualidade do ensino, eu vou fazer isso, mais isso, mais isso. Se eu quero melhorar a consciência sobre a consciência negra, então vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, as ações são objetivos específicos aí. Processo, produto e resultado. Então, aí são as atividades. Peguem esses esqueminhas, gente, na hora que vocês forem escrever, e aí vocês vão ver se conseguem responder aquilo que está em cada um desses esqueminhas, tá bom? E aí vocês, então, conseguem elaborar. E nós não vamos entrar num plano de ação ainda. Então, isso aqui tudo está no escopo, ó. Esses slides vão ajudar. O slide 29, 30 e 31 vão ajudar, e 32 também, desculpa, eles vão ajudar na elaboração do escopo, que é a tarefa de vocês para essa semana, ok? Plano de ação, calma ainda, vai ser na outra semana, tá bom? Beleza? Então, hoje a gente encerra por aqui, para que vocês tenham tempo de reunir os grupos novamente e, a partir dessa reunião dos grupos, procurar já a elaboração do escopo, tá? Eu sei que trabalhar em grupo não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito simples, mas exige um esforço aí de cooperação, de escrever junto. Então, abram um documento, né? Compartilhem esse documento com o grupo lá no Google Docs ou em outro aplicativo qualquer, e aí vão escrevendo junto, vão colocando as ideias ali, vão se ajudando, que isso vai
dando corpo para esse trabalho. Um aluno dá uma ideia, o outro dá outra, e aí vocês vão direcionando as ações assim, tá bom? É importantíssimo esse compartilhamento de ideias, é importantíssimo essa busca aí, né, de produção conjunta. Não é fácil, não é simples, mas é importantíssimo, tá? Eu vou interromper a gravação e aí a gente pode continuar.